é imprescindível isso? Como é que é essa? O que é humor pra você? Eu gosto de humor engraçado. Eu acho que o humor engraçado não é mais redundante, porque eu acho muitos humores sem graça, sabe? Tipo, humores. Então, eu acho muitos humores sem graça. Enfim, eu gosto de humor engraçado. Eu tenho senso de humor meio estranho, talvez. Eu vejo muito humor onde não tem, por exemplo. Então eu acho que eu não sou a melhor pessoa pra falar sobre isso. Meninas. Uma coisa que, por exemplo, você vê um filme, eu tô morrendo de rir e minha irmã tá dormindo. Já aconteceu, saiu falando super mal. Cada um tem o seu modo de achar engraçado as coisas, né? Mas esse negócio de, por exemplo, charge, ter que ser engraçada, já gerou até demissão de chargista em jornal, no Solda, né, no Paraná. Já uma semana antes aconteceu do João Montanaro fazer aquela charge, que era uma charge narrativa, não era nem reflexiva, não era nem para ser engraçado, na Folha de São Paulo. Então as pessoas pensam, charge, quadrinho, puta, tenho que rir. Às vezes não. Às vezes é para refletir, às vezes é para narrar, né? Então, esse negócio de ter que ser engraçado, o tempo todo ter que ser engraçado, eu não concordo que tem que ser, né? Mas... Então, vocês estão acompanhando as tiras do Laerte ultimamente, são enigmas. Tem que ser o próprio Laerte passou por uma fase, né, que todo mundo fala, poxa, mas isso, né, sem graça. Mas é o risinho de reflexão. É porque daí é tipo assim, não é o haha, é o risinho de reflexão, assim, ó. E é genial, né? É tipo, é outro nível, tipo, é o risinho de aprovação ou de concordar com aquilo. Puxa, eu pensei nisso, mas não tornei gráfico, não verbalizei, né? Então o humor tem muito disso, só que daí são, infinitos caminhos. Eu gosto de humor bem engraçado, na verdade. Gosto de ler um negócio que eu penso, é raro, é difícil às vezes tu encontrar um negócio, tipo, eu leio um negócio que eu faço, é tipo, isso é isso que a Priscila falou, tipo, é uma coisa muito pessoal, né, tipo, achar... A coisa é, tipo, vocês fazem mais humor, piada, vocês conseguem, a minha coisa é mais, tipo, quando eu tô escrevendo uma história, eu tento girar pro lado mais engraçado, mas eu não sou muito piadista, não tenho muita piada. Eu também tenho esse negócio da Cíntia, eu também acho que não faço um tipo de humor assim, aquela coisa de gag, que é tipo a tirinha pam pam tchan no final, né? Que é tipo, laralá, haha no final. Eu não consigo muito fazer isso, então a história inteira tem tem um viés mais engraçado, mas não chega a ter aquele final apoteótico do riso, sabe? Eu acho que é um pouco por aí, são, não digo fórmulas, mas são tipo essas coisas assim. E já porque é o trabalho, né? 3 tempos, sempre no último quadrinho tem que ter o grande finale, né? Senão... Eu tenho uma certa dificuldade para fazer esse tipo de... E a gente exercita bastante o poder de síntese, pouco né? Pouca coisa, assim, eu tenho... É uma piada, não é eu acho que seria a comparação seria entre uma piada e um texto engraçado, né? É isso, a gente faz uns textos que são engraçados, mas não é uma piada. Então nem toda tira é cômica. Não. Depende de quem tá lendo. Tem gente que vê graça e não vejo graça nenhuma, depende do leitor, né? Tem tipos de humor e tipos de leitor. Não tem a série do Calvin Hobbes, aquela vez que tem um passarinho morrendo, uma tira do Bill Robinson falando sobre a morte, sabe? Tipo, não é engraçado, nem um pouco, mas é lindo, muito maneiro. A tira é o suporte, né? O meio, não é. Você pode fazer o que você quiser numa tira, se não quiser fazer uma piada, você não faz. Tá, o que mais, gente? Ajudem aí nas perguntas. Quando vocês estão fazendo um quadrinho, tirinha, vocês pensam primeiro na frase, na ideia, ou vocês executam primeiro o desenho, depois colocam a fala, vocês pensam primeiro na fala, vocês já veem a imagem aí, colocam depois Eu penso sempre no roteiro antes, que é com o que eu mais perco tempo. Eu fico a semana inteira para pensar na tirinha, para lá na terça-feira, às 3 da tarde, sempre que eu tenho que pegar às 6, começar a desenhar. Então desenho é o que eu menos perco tempo.
né? Porque perco mais tempo com o roteiro, escolher a melhor ideia, escrever, achar esse grande final, né? Falar, puta, escreve assim, assim, assado, manda pra revisão trocentas vezes, né? Tá certo, tá errado, como é que escreve isso? Eu acho que pelo menos eu penso assim pro meu trabalho. O desenho, o cartoon, ele sustenta uma ideia, né? E você tem que saber desenhar minimamente bem para se fazer expressar. Mas eu considero que nesse caso o roteiro é muito mais pesa mais para mim do que desenho. Eu uso mais tempo para ter ideia, para escrever, do que para propriamente desenhar. Eu também penso primordialmente no texto e às vezes eu tenho o mais simples para mim é tipo, pensar em histórias. Acho que eu tenho umas 200 histórias que eu tenho só escrito o texto e que eu não... geralmente o meu método é tipo desenhar, ter a ideia, anotar e fazer o desenho já direto embaixo, sabe? De uma maneira muito tosca, total, assim, é horrível, só pra eu saber mais ou menos. Mas eu gosto de fazer que uma coisa complemente a outra, sabe? De uma maneira que o texto, a parte de cima do texto, enfim, tenha um complemento com o desenho que também, que não fique como coisas separadas, sabe? Aparentemente separadas. Tipo, como escrever um texto de um jeito e ir colando várias cenas iguais, por exemplo, sabe? Eu acho que a gente tem que sempre buscar tipo, essa unidade. Mas pra mim, geralmente o texto vem antes e eu já, quando eu penso no texto, eu já meio que imagino como vai ser o formato, se vai ser uma página, se vai ser grande, se vai ser pequeno. Geralmente na minha cabeça fica melhor do que quando sai, mas já sai mais ou menos assim, 80% como eu imagino. Eu também gosto mais de escrever. Eu tenho muita coisa escrita que eu ainda não desenhei e tal. Mas eu tento pensar na coisa junto, porque é legal também quando você desenha, você vê que às vezes você pode tirar partes do texto, sabe? Tipo, tá aqui, eu preciso escrever aqui, enfim. Mas tem uns amigos nossos que estão fazendo um quadrinho que eles desenharam tudo, depois um papel de alto. Eu acho que é um método muito louco de trabalho, eu não consegui rever. Eles desenharam